Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de tocar na mínima do dia de R$ 3,19, o dólar passou a reverter as perdas no meio pregão e termina a quinta-feira em alta. A cena ainda segue de olho no mercado externo, especialmente nos dados referentes à inflação para o consumidor dos Estados Unidos, que ficou acima da expectativa do mercado. Aqui no Brasil, secretários da Fazenda se reuniram com técnicos da Câmara para tratar de fundo para a Previdência. A expectativa é que hajam novos aliados para a aprovação da reforma na próxima segunda-feira. Com essa alta do dólar no meio do pregão, depois de começar o dia em queda frente ao real, a moeda norte-americana encerra a quinta-feira aos R$ 3,23 mais 60, com uma alta de 0,24%. E com o ambiente internacional favorável, o índice Bovespa tem a segunda alta seguida nesta quinta-feira, subindo 1% até este momento. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera aos 84.382 pontos. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra aí uma tendência de alta mais uma vez para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que é o índice Bovespa. Alta para o dólar, alta também então para o índice Bovespa nesta quinta-feira. E o anúncio de insumos pela internet é o foco de um acordo entre empresas de comércio eletrônico online e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A intenção é que haja maior controle sobre esse tipo de marketing. Quem tem mais informações é Kaile Rodrigues. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA se reuniu com representantes de uma empresa de comércio eletrônico online na semana passada para formalizar um acordo para controlar anúncios de insumos agropecuários na plataforma da internet. O acordo, que deve ser fechado ainda neste semestre, visa permitir maior controle ao MAPA sobre os insumos ofertados. A iniciativa partiu depois de denúncias recebidas pelo Ministério em 2017, relatando o comércio de produtos irregulares. A ideia é que o MAPA possa identificar a oferta irregular, retirar o anúncio e identificar o responsável. Mesmo se o endereço fornecido na plataforma for falso, será possível rastrear a pessoa via o IP da máquina, com o qual o anúncio foi feito. Kaile Rodrigues para o SBA. E o jornalista do SBA, Fabiano Rodrigues, esteve na Show Rural Copavel e conversou com o diretor de marketing da Dow Dupont, que falou sobre as facilidades que estão vindo no mercado para os produtores. Vamos acompanhar. E a Show Rural Copavel foi palco para um lançamento mundial. Isso porque, na oportunidade, foi lançado a semente Brevante. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Douglas Ribeiro, ele que é diretor de marketing para a divisão agrícola da Dow Dupont. Douglas, é um lançamento internacional, isso acontece no Brasil, no estado do Paraná. O que muda com a Brevante, com essa nova marca de semente, que é o primeiro lançamento após o início da fusão das duas marcas? Exatamente, parte da resposta era essa. Isso começa a materializar o que nasce de resultado de uma fusão entre a Dow e a Dupont, que começou há um período atrás, que agora a gente começa a entregar as soluções ou os resultados desse trabalho de consolidar a tecnologia, de facilitar a vida do agricultor com uma oferta consolidada, estruturada. A Brevante vem para isso, ela vem para que o portfólio da Codetec, o portfólio da Dow Sementes, os produtos que estavam na Biogene, com tudo que tem de história e tecnologia dentro, que ele venha agora a ser negociado, disponibilizado para o agricultor através da marca Brevante. Facilidade de decisão é importante nesse momento. O agricultor ele tá ofertado, ele precisa encontrar um sócio que ajude ele a tomar a decisão. Então isso já é resultado de por que grandes companhias se juntam,
para ter as mesmas bases de pesquisa e tecnologia e para vir facilitar a vida do agricultor. Isso que nos dá bastante empolgação e alegria nesse momento de poder fazer essa primeira entrega para a agricultura brasileira. E Douglas, grandes companhias se juntam, traz esse produto para o agricultor brasileiro e mais do que isso, ela acontece num cenário no qual nós estamos com Brasil, Paraguai, Argentina. O potencial dos 3 países é muito forte. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, o maior exportador. A Argentina é o terceiro maior produtor exportador e o Paraguai é o que mais cresce nas exportações nas 2 últimas temporadas. O que muda para esse produtor rural sul-americano, aproveitando que o Canal do Boi também passa nos países vizinhos? Exatamente. Nesse momento a gente lança a marca no Paraguai, ela é implementada na Argentina e em outros países, mas esses países de forma imediata recebem a marca. O que muda para o agricultor? Acho que a resposta prática é que ele começa a colher benefício da fusão. Essa acho que é a melhor resposta. Ele começa a colher benefício da fusão de forma imediata, porque o portfólio é consolidado, nós vamos ter que fazer a primeira pré-seleção. Quando você tem 3 e precisa tirar 1, fica o melhor, né? E é isso que a gente quer, que ele fique com o melhor nesse primeiro momento, que é a unificação de portfólio. E no médio, mediano e longo prazo, ele já vai começar a colher o segundo resultado, que a gente podia chamar a segunda onda, que é juntar a histórica base de germoplasma de quase 100 anos da Pioneer Global, com a histórica base da Dow Sementes e começar a nascer os filhos desse casamento. Então acho que no curto prazo ele vai começar a jogar com uma seleção melhor e facilitar a vida para ele, e no mediano e largo prazo aí ele começa a colher frutos novos, de uma base muito mais ampla de tecnologia. Então, para o agricultor, a gente está confiante que o nosso propósito de servi-lo vai ser cumprido, e a Brevante materializa isso. Tá certo, Douglas Ribeiro, obrigado pela sua participação no Canal do Boi, sucesso para você e sucesso para a divisão agrícola da Dow DuPont. Muito obrigado, estamos muito felizes com o dia aqui e muito felizes com a cobertura que recebemos de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Quem vem por aí agora trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que começa destacando o clima no centro-sul do país para os produtores de soja. Juliana. Olá, boa tarde a todos. O andamento da colheita da soja segue avançando, especialmente na região central do Brasil. O estado do Mato Grosso é o estado que está com as atividades mais adiantadas e já passa de 30% de áreas colhidas no estado do Mato Grosso. Mesmo assim, nos últimos dias, as instabilidades ainda seguiram ocorrendo na maior parte do centro-sul do Brasil. A umidade do solo ainda segue com índices que superam os 90% aqui no Mato Grosso, Paraná, estado de Santa Catarina também. Nas demais áreas, a umidade do solo fica em torno de 50% até 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva no centro-sul, uma área de baixa pressão aqui na costa do estado de São Paulo ajuda a manter as instabilidades mais intensas no centro-sul do Brasil. Então, tem previsão de pancadas mais fortes entre o interior paulista, faixa oeste do estado de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. Nessas áreas, o acumulado de chuva fica em torno de 50 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, as instabilidades, onde ocorrerem, são de fraca intensidade de maneira bastante irregular. Aqui no Rio Grande do Sul, uma massa de ar mais seco atua agora ao longo dos próximos 5 dias e não tem previsão de chuva. Já durante a segunda semana, as instabilidades ganham força na região central do Brasil, especialmente na região centro-oeste e no sudeste. Minas Gerais e no Espírito Santo é onde as instabilidades ganham mais intensidade e tem risco para temporais e de maneira bastante abrangente. No sul do Brasil, a chuva ainda ocorre com menor volume e o volume de água não deve passar de 15 milímetros em 5 dias. Já no decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 2 do mês de março, as instabilidades ainda seguem atuando no centro-sul e tanto o sudeste como a região centro-oeste é que devem receber as pancadas mais intensas de chuva. Então, durante as próximas semanas, ainda chove com mais intensidade em áreas produtoras de soja do centro-sul. No Mato Grosso, onde é o estado mais adiantado com as atividades de colheita, ainda pode ter alguns transtornos em relação às pancadas de chuvas mais fortes na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Combinado, Juliana Rezende. E você vai ver depois do intervalo como se comporta o mercado futuro do café nesta quinta-feira e a lentidão na comercialização do trigo brasileiro. Nós já voltamos. Estamos de volta trazendo as informações atualizadas do mercado do café para esta quinta-feira. Os principais contratos mais próximos do café robusta na Bolsa Futura de Londres tiveram alta na sessão de hoje. Isso porque houve lentidão nos negócios em função do pós-feriado no Vietnã, que aconteceu ontem. Isso fez então que o mercado tivesse lentidão e essa lentidão fez com que os preços operassem levemente mais altos na sessão de hoje para o café robusta na Bolsa Futura de Londres, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos com entrega agora em março deste ano têm uma alta de 0,38% e passam para o valor de $1.818 a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio e julho têm uma leve alta na sessão de hoje de 0,05%. Com isso, os contratos com entrega em maio aparecem por $1.783 a tonelada e os contratos com entrega em julho estão por $1.807 a tonelada. Os contratos com entrega em setembro aparecem por $1.808 a tonelada nos últimos negócios. O café robusta sobe na Bolsa Futura de Londres e descola do comportamento do café arábica, que tem queda nesta quinta-feira na Bolsa Futura de Nova York. O café arábica é influenciado principalmente por a expectativa de uma grande safra no Brasil, que é o principal produtor e exportador do café arábica do mundo. De acordo com a exportadora Terra Forte, o Brasil deverá registrar um volume recorde de café este ano de quase 60 milhões de sacas de 60 quilos, frente às 48 milhões de toneladas da safra anterior, e isso, é claro, pressiona as cotações. Os contratos com entrega em março para o café arábica em Nova York têm uma queda de 0,85% na sessão desta quinta-feira e aparecem por $1,21 por libra-peso nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio caem 0,75% e passam para $1,24 por libra-peso. Contratos com entrega em julho a $1,26 por libra-peso e contratos com entrega em setembro a $1,28 por libra-peso também nos últimos negócios. Café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, segue esse cenário de queda do café arábica em Nova York. De olho no painel, eu começo destacando mais uma vez os contratos com entrega em março, que nesta quinta-feira tem uma queda acentuada acima de 1,5%. Com isso, o valor da saca, que na sessão anterior aparecia por $149,25, hoje cai para $146,80 no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor da saca cai mais 30 centavos de dólar. Os contratos com entrega em maio têm uma desvalorização de 0,82% e passam para $150,60 a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em julho recuam 0,78% e vão para $146,70 a saca. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, tem um recuo de 0,74% na sessão desta quinta-feira. Com isso, o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por $154,60, hoje cai para $154,40, caindo mais um pouco nos últimos negócios. O contrato com entrega em setembro teve 1.890 negociações hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, um volume bem expressivo para o principal vencimento do café BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez trazendo as informações do tempo agora para o centro-norte do país é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Ao longo da primeira quinzena do mês de fevereiro, as instabilidades foram bastante frequentes na metade norte do Brasil. Então, tanto a região norte como também aqui no interior da região nordeste, os índices de umidade seguem bastante elevados, superando 80%, 90% em alguns estados. Apenas na faixa leste da região nordeste, onde a umidade do solo ainda segue mais baixa, devido ao tempo mais seco e às chuvas muito irregulares. Então, no decorrer agora dos próximos 5 dias, ainda tem previsão de chuva bastante abrangente e conforme
forte intensidade na metade norte do Brasil. O interior nordestino e grande parte da região nortista ainda recebem pancadas mais intensas e o volume de água fica em torno de 70 milímetros aqui entre o Tocantins, Maranhão, Piauí até o estado do Ceará, e grande parte da região norte recebe pancadas de chuva que podem alcançar um volume de 50 milímetros. Já no decorrer da segunda semana, entre os dias 21 e 25 de fevereiro, as instabilidades ganham força aqui na região norte. Isso por conta do calor e da umidade do ar mais elevada, que seguem mantendo as instabilidades tropicais na região. O volume de água pode superar 70 milímetros em 5 dias. Aqui na região nordeste, as instabilidades perdem força no interior. Tem previsão de chuva na faixa leste, que é justamente as áreas mais secas, mas são pancadas ainda de fraca intensidade. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 2 de março, tem previsão de chuva abrangente na região norte, no nordeste chuvas mais fracas e também com baixo volume de água. Então, grande parte, especialmente da região norte, segue mantendo condições hídricas do solo muito favoráveis para o crescimento dos pastos na região. Agora, no nordeste, é o interior da região que segue mantendo o solo com mais umidade, beneficiando grande parte das áreas de pastagens. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana. E o assunto por aqui agora é o trigo. O mercado doméstico segue observando lentidão na comercialização do trigo brasileiro. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os agentes de moinhos realizam aquisições pontuais por estarem abastecidos para os próximos meses. Já os vendedores só ofertam quando há real necessidade de escoamento, porque os preços não estão atrativos. Outro fator observado é que o maior volume de importação de trigo de outros países para o Brasil ocorre pela desvalorização cambial, o que reduz os negócios do produto nacional. Em relação aos derivados, os preços do farelo apresentam redução semana a semana por causa da maior oferta e do baixo interesse pela aquisição. Falando nisso, vamos para os preços do trigo, começando com o mercado físico. O preço do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná. No último levantamento do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da tonelada do trigo passou de R$ 669,06 para R$ 672,27, com uma alta de quase 0,5% no dia e de 0,25% no acumulado do mês. Esse é o preço para o trigo pão ou melhorador no estado do Paraná, pagamento à vista. E o trigo tipo brando, no Rio Grande do Sul, tem o preço de R$ 576,10 a tonelada, também conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A alta no levantamento diário, no último levantamento diário do CPEA para o trigo no Rio Grande do Sul, é de 0,28%. Só que no acumulado do mês de fevereiro, diferente do trigo no Paraná, o trigo brando no Rio Grande do Sul tem queda acumulada, uma queda de 0,20%. E já os futuros do trigo na Bolsa de Chicago operavam em queda nesta quinta-feira, lá na Bolsa de Chicago, mas reverteram as perdas e encerram a sessão em alta nesta quinta-feira, altas bem significativas. Os contratos com entrega em março avançam 1,31% na sessão de hoje e, com isso, terminam o dia em $4,61 por bushel. Os contratos com entrega em maio sobem 1,27% para $4,74 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho avançam 1,29% para $4,90 por bushel e os contratos com entrega em setembro passam para $5,05 por bushel, com uma alta de 1,25%, altas bem significativas para os futuros do trigo na Bolsa de Chicago na sessão desta quinta-feira, 15 de fevereiro. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de laranja e trazendo também as cotações atualizadas do mercado futuro da soja e do milho. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto agora são as exportações, porque o agronegócio respondeu por mais de 36% das exportações brasileiras no mês de janeiro. O complexo soja liderou os embarques no período. Veja mais detalhes na reportagem.
O agronegócio foi responsável por 36,3% de todas as exportações do Brasil no mês de janeiro. Os dados são do MAPA. Os setores que mais se destacaram foram de carnes, 19,3%, produtos florestais, 18,7%, complexo soja, 16%, complexo sucroalcooleiro, 10% e cereais, farinhas e preparações, 8,9%. Em janeiro deste ano, as exportações do agronegócio chegaram a 6,16 bilhões de dólares, resultado 4,9% maior do que o do mesmo mês de 2017. As importações foram de 1,24 bilhão de dólares e o saldo comercial no mês atingiu 4,92 bilhões de dólares. No acumulado dos últimos 12 meses, o agronegócio exportou 12,2% a mais que no mesmo período de 2016. As importações aumentaram 1%, chegando a 14,12 bilhões de dólares, enquanto o saldo comercial foi de 82,18 bilhões de dólares. O complexo soja liderou as exportações do período, representando 1/3 do total, seguido por carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e cereais. Miriam Valadares para o SBA. Outro produto muito importante para a exportação brasileira é o suco de laranja. Por isso a gente traz agora as cotações atualizadas da laranja no mercado físico e também do suco de laranja no mercado futuro em Nova York. Eu vou começar destacando o preço da laranja in natura, a caixa de 40 quilos e 800 gramas, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada para o mercado físico. O preço da caixa de 40 quilos e 800 gramas no último levantamento do CPEA, isso para a laranja in natura, permaneceu estável por R$ 20,67 na comparação com o dia anterior. Só que no acumulado do mês de fevereiro, o produto tem uma alta próxima dos 2%. Essa é uma média móvel dos 5 dias, com valores pagos ao citricultor em reais, pagamento a prazo, fruta posta na indústria, preço da laranja in natura. E a laranja e o suco de laranja na Bolsa Futura de Nova York teve queda hoje nos principais contratos mais próximos, com exceção ao contrato de março, que subiu na sessão de hoje. A alta do contrato de março foi de 0,37%, que com isso passou para $1,48 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio registram uma queda de 0,13% por $1,47 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho recuam 0,20% para $1,48 por libra-peso, e os contratos com entrega em setembro têm uma queda de 0,26% na sessão de hoje, por $1,48 por libra-peso. Agora, uma boa notícia para a citricultura é que o Brasil deverá ter a melhor safra da história desde 2011. De acordo com o último levantamento do Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, em cima da colheita que está hoje em 97%, há uma alta de 3,13% na comparação com a última estimativa que havia sido divulgada em dezembro. Já na comparação com a última safra, o Brasil deverá produzir 60% a mais, isso porque a última safra teve uma quebra muito importante, muito significativa. Só que essa maior produção não deverá se refletir nos preços. É o que garante o coordenador de pesquisa do Fundecitrus, com quem eu conversei hoje à tarde aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos acompanhar. Vinícius Trombin, coordenador da pesquisa de estimativa de safra da Fundecitrus, seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Um aumento de 3,13% então na última projeção, agora na comparação com aquela de dezembro. A que se deve essa alta? Bom, foram as chuvas que aconteceram no período de outubro até janeiro, acima da média histórica, que proporcionaram um ganho de peso dos frutos, um crescimento acima da expectativa inicial. Os frutos cresceram mais, tem mais água dentro dos frutos e por isso eles estão mais pesados. E, consequentemente, nós precisamos de menos laranjas para completar uma caixa de 40,8 quilos. E também teve menor queda das frutas, é isso? Dos pés? A queda foi menor, mas isso é muito pouco menor do que a expectativa inicial. A queda está alta para os padrões da cultura, né? Ela está acima de 17%, mas ela foi menor do que o que a gente projetou inicialmente para a safra.
Sim, Vinícius, e se a gente for comparar com a última safra, aí o aumento ele realmente é bem gritante, né? Mais de 60% a mais, isso porque a última safra ela foi bem negativa, né? Sim, a última safra o Brasil, o Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro produziu muito pouco, né? Produzimos 245 milhões de caixas, né? Enquanto a média histórica é de 320 milhões de caixas dos últimos 10 anos, né? Então, se a gente comparar com os últimos 10 anos, essa safra atual é em torno de 25% superior a essa média, né? Não é tão significativo, que é normal para uma cultura agrícola variar em torno de 20% de uma safra para outra. A última safra tão boa ou melhor que essa foi a de 2011, é isso? Sim, de 2011 o Cinturão Citrícola chegou a produzir 416 milhões de caixas, né? Mas naquele momento era um pouco diferente disso. Em 2011 e 2012 essa produção foi muito elevada, uma safra grande, e na safra 12 e 13 também muito grande. Isso, então, consequentemente, tivemos aí uma produção de suco de laranja em 2 safras também elevadas, né? O que ocasionou estoques de suco que demoraram bastante tempo para ser consumidos. Essa safra, embora ela seja grande, a safra passada foi pequena. Então nós não tivemos aquela mesma conjuntura da safra 11 e 12, naquele momento, né? E isso para agora também acaba contribuindo nessa reposição dos estoques, considerando que a gente veio de uma safra muito ruim. Isso valoriza também os preços para o produtor, né, Vinícius? Isso, como a safra passada foi muito pequena, e a Flórida, né, nosso segundo maior produtor do mundo de laranja destinada para a indústria, também reduzindo ano após ano a sua produção. Então esses 2 fatores combinados, safra pequena passada e a Flórida deixando de produzir laranja como produzia no passado, foram fatores que contribuíram para que a rentabilidade da cultura fosse favorável nessa safra. Você falou da Flórida, e a Flórida ela teve um grande impacto aí nas perdas, especialmente pelo greening, e o Brasil vem dando exemplo aí, né, Vinícius? Sim, o Brasil ele tem conseguido, embora também temos aqui a doença, conseguido manejar a doença, né, nos pomares, e conseguido tirar boas produções dos pomares brasileiros, né? Mas o greening é uma doença que requer muita preocupação por parte do citricultor, manejar corretamente a cultura para que a gente não tenha os níveis de contaminação das árvores que tem na Flórida, né? Então, embora a gente está conseguindo uma boa produção, isso não nos tranquiliza de forma nenhuma em relação à doença. E aí, fazendo um comparativo com as técnicas que eles têm utilizado lá, e que o Brasil acho que tem sido superior, eles focam mais, como a gente estava conversando antes, na questão de combater a doença através dos produtos, né? E no Brasil, até influenciado por uma iniciativa do próprio Fundecitrus, os pés são substituídos, né? Porque o pé ele precisa ser erradicado, né? Ele não pode continuar produzindo uma vez que ele tenha contraído o greening, né? Sim, no total são 10 estratégias, 10 manejos, 10 mandamentos que o Fundecitrus direciona para os produtores realizarem nos seus pomares, né? Entre esses 10 mandamentos a retirada de plantas contaminadas e substituição por mudas sadias, né? E também manejar os pomares de forma que o número de insetos, os psilídeos, que são os transmissores da doença, fique baixo dentro desses pomares, né? Isso é importante também, os produtos, os defensivos agrícolas, para que esses insetos, a população de insetos fique em níveis baixos nos pomares. Mas lá eles apostaram em outro caminho, que eram os produtos que são os antibióticos, né? Enquanto aqui nós não fomos por esse caminho. Então não tentou-se buscar aqui no Brasil o mesmo caminho que eles adotaram lá e que não tiveram sucesso, né? E os outros países, eles vêm observando esse bom exemplo do Brasil? Eles vêm voltando os olhos para cá para saber o que a gente está fazendo? Sim, o Fundecitrus ele é bastante procurado por pesquisadores internacionais, citricultores, né, para entender quais são as práticas que o Brasil tem adotado e conseguido manter a sua produção.
E além do greening também, lá na Flórida, que a gente já comentou, teve o caso do furacão Irma em setembro, que acabou fazendo com que a demanda pelo produto brasileiro, especialmente falando do suco, né, ela fosse aumentada significativamente, né? Sim, o suco é um produto importante nos Estados Unidos, o suco de laranja, né, bastante consumido ainda. Embora tenha reduzido a produção lá, e fez com que eles necessitassem importar mais produto brasileiro por conta da queda de produção deles. Vinícius, essa foi então a terceira estimativa do Fundo Cítricos para essa safra, ainda vai ter mais uma, né? Sim, o fechamento da safra acontecerá em 10 de abril deste ano. Então. E a próxima safra, então, no início de maio, ela será divulgada, a safra que nós vamos ainda colher, né? A safra 18 e 19. E aí vocês têm já uma projeção, claro que não tem estimativa porque a safra ainda não começou, né? Mas para a próxima safra, do que o produtor pode esperar aí pela frente? Os trabalhos já iniciaram, né? Agora, nesse momento, nós estamos visitando as propriedades para estimar o número de árvores que vão produzir na safra que vem. Na sequência, em meados de abril até a março, nós vamos colher 2.500 árvores para estimar o número de frutos por árvore, e aí em maio a gente vai fazer o anúncio da safra. Ainda os trabalhos estão em fase inicial, né? Por isso nós não temos nenhuma projeção, mas temos o maior prazer de recebê-los lá no Fundo Cítricos, em Araraquara, e a todos os produtores que quiserem lá assistir o anúncio e participar desse momento, desse evento que vai acontecer lá em Araraquara no início de maio. Tá ótimo, tá anotado o convite. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, de preferência, com boas notícias. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. E nós voltamos ao programa. E por aqui o assunto agora é o mercado futuro da soja, que nesta quinta-feira opera mais uma vez em alta na Bolsa de Chicago, influenciada especialmente pelo clima seco na Argentina. Eu vou começar destacando os contratos com entrega em março, que hoje tem um avanço de 0,68% para $10,24 por bushel. Os contratos com entrega em maio têm uma alta de 0,70% por $10,35 por bushel. Contratos com entrega em julho em alta de 0,69% por $10,44 por bushel, e contratos com entrega em agosto também em alta de 0,69% por $10,45 por bushel. Mais uma sessão de alta para a soja em Chicago e também de alta para a soja BMF Bovespa negociada aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em março têm uma alta de 0,76% nesta quinta-feira. Os contratos com entrega em maio sobem 0,66% e os contratos com entrega em julho deste ano têm um avanço de 0,57% para a soja BMF negociada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Da soja, passamos para o mercado do milho, que teve uma sessão de volatilidade nesta quinta-feira, mas termina o dia também em alta. Os contratos com entrega em março para o milho na Bolsa Futura de Chicago têm uma alta de 0,13% nesta quinta-feira e passam para $3,67 por bushel. Os contratos com entrega em maio sobem 0,20% para $3,75 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho têm valorização de 0,13% por $3,83 por bushel, e os contratos com entrega em setembro avançam 0,25% para $3,89 por bushel. Para encerrar, milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo, que também tem uma quinta-feira positiva, exceto para o contrato de setembro, que cai na sessão de hoje. Os contratos com entrega em março sobem quase 1% nesta quinta-feira. E com isso, o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por R$ 33,84, hoje vai para R$ 34,15 e assim permanece nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma alta acima de 0,5% e fecham em R$ 33,57 a saca no ajuste atual, subindo mais 3 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm uma valorização de 0,15% e encerram a sessão de hoje em R$ 32,90 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm uma queda de 0,31% e passam dos anteriores R$ 32,34 a saca para R$
R$ 32,24 no ajuste atual, mas subindo aí 6 centavos nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho nesta quinta-feira aqui na B3 Brasil, Bolsa Balcão, em São Paulo. Com isso eu vou me despedindo por aqui. O Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde e você fica agora na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.